Na aula de hoje a gente vai mostrar aqui o efeito da hiperelasticidade no projeto estrutural, ou seja, a distribuição de esforços de uma estrutura e o impacto disso que vai ser causado no processo de projeto estrutural. Tá? Para isso vamos utilizar um exemplo bem simples, assim a gente revisa o método das forças que a gente viu na aula passada e com o resultado desse exemplo a gente já consegue extrapolar aí para a situação prática de projeto que vocês vão enfrentar normalmente na carreira de vocês. Tá? Então, das forças que a gente vai fazer, vamos analisar agora esse pórticozinho aqui. Tá? Ele é igual ao pórtico que a gente praticamente igual ao pórtico que a gente analisou na primeira aula, quando a gente reviu o método do princípio dos trabalhos virtuais, só que agora ele é uma estrutura hiperestática. Então notem, o movimento em x e em y é travado aqui no apoio da esquerda, assim como na direita. Então a gente tem aqui 4 reações para serem calculadas e somente 3 equações da estática. Então o nosso grau de elasticidade para essa estrutura é igual a 1. Então a gente consegue usar aquela abordagem que a gente utilizou na aula passada. Tá? Então, como a gente já viu, para o método das forças, a gente vai transformar a análise estrutural de uma estrutura hiperestática numa sequência de cálculos de deslocamentos em estruturas isostáticas. Então a gente precisa lá calcular esses deslocamentos, e o mais prático para a gente aqui é o princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Então aqui no enunciado ele está dizendo que a gente só precisa considerar o efeito axial e deflexão dentro da fórmula do PTV. Tá? Então a gente vai novamente desconsiderar o cisalhamento. Na próxima aula a gente vai investigar aí o que o cisalhamento causaria na estrutura, mas por hora a gente despreza ele. Tá? Então, e outra recomendação aqui é que cada elemento possui uma rigidez diferente. Então vamos dar nome aos elementos aqui. Vamos chamar o pilar da esquerda do elemento 1, a viga do elemento 2 e o pilar da direita do elemento 3. Então a rigidez, as propriedades materiais de cada um deles, vamos arbitrar que sejam diferentes. Então, por exemplo, aqui no elemento 1, a gente teria lá E1, A1 e I1. E a mesma coisa para os outros elementos. Tá? Então vamos lá começar então a solução do exercício. A gente precisa primeiro, antes de mais nada, calcular as reações, para depois traçar os diagramas. Então para essa estrutura aqui, como ela tem um grau de hiperestático igual a 1, uma das reações a gente precisa transformar em hiperestático, naquela força x1 lá. Tá? Para essa estrutura, vamos escolher a reação da direita, a reação horizontal aqui na base do pilar da direita. Então vamos trocar o apoio por um hiperestático x1, beleza? E para uma coisa ser igual a outra, vamos forçar o deslocamento horizontal nesse ponto ser nulo, beleza? Então se a gente olhar aqui, a gente trocou o apoio que travava o movimento dessa estrutura na horizontal no hiperestático, depois vai forçar o deslocamento a ser nulo para o que está nesse slide aqui ser igual ao que está nesse slide aqui, tá? Para as estruturas serem equivalentes. Então notem, se a gente conhecesse o valor de x1, considerar ele só uma força, a gente teria aqui um problema princípio isostático. Tá? Esse é o primeiro passo aqui do método das forças. Beleza, então dando sequência aqui, o que a gente vai fazer? A segunda etapa, a gente tem que decompor então a estrutura em 2 sistemas. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos manter aquela estrutura somente com o carregamento externo. Então lembrando que a gente agora teria aquele hiperestático que é igual à reação aqui do x1. Então o sistema 0 vai ser o que? Vai ser a estrutura isostática que a gente reduziu somente
carregamento externo, mais o efeito do sistema 1, que é o que? No lugar do nosso hiperestático, a gente vai escrever uma força unitária, no mesmo sentido que a gente arbitrou para ele lá. Tá? Então, ó, a gente aqui vai dizer que isso aqui, a nossa estrutura original, vai ser igual ao sistema 0 mais x, o módulo do nosso hiperestático, vezes o efeito da carga unitária aplicada no lugar dele. Beleza? Então essa segunda etapa aqui é a decomposição da estrutura. Beleza, então o que vai acontecer? Para cada sistema desse, deslocamentos vão ser gerados. Tá? Então aqui, vamos olhar primeiro para o sistema 0. Quando a gente aplicar essa carga vertical, o que vai acontecer com a nossa estrutura? Notem que a nossa estruturinha aqui, quando eu aplicar esse carregamento distribuído, essa viga vai fleter, vai gerar rotações às duas extremidades e vai para esse lado, como está travado, o apoio não vai se mover. Esse lado, como ele está livre, vai ocorrer um deslocamento na horizontal. Tá? Então a ideia é mais ou menos assim: eu apliquei essa força, a minha viga vai se deformar, essa deformação, notem que ela vai gerar essas rotações. Do lado esquerdo, essa rotação não vai induzir um deslocamento porque ele está travado. No lado direito, essa rotação vai gerar esse deslocamentozinho aqui, que a gente vai chamar do delta. Tá? Delta o que? IJ. I é o movimento que for. E é o número do hiperestático que impediria esse movimento. Então seria o nosso hiperestático x1, seria delta 1, e o j é 0, porque quem está causando esse deslocamento é o carregamento externo. Então a gente disse lá que carregamento externo sempre quem gera o nosso j. É o carregamento externo, a gente sempre dá o nome de 0 para ele. Tá? Então aqui o delta 0 é o deslocamento horizontal causado pelo carregamento externo. Beleza. Então vamos fazer agora a mesma coisa lá para o nosso sistema 1. Então no nosso sistema 1 é mais fácil a gente ver o que está acontecendo. Vou aplicar essa carga unitária, esse apoio vai se deslocar levemente aqui para a esquerda e gerar o nosso deslocamento delta 1, que seria o x1 que impediria esse movimento, e j igual a 1, porque quem está causando esse deslocamento é a carga unitária associada ao hiperestático x1. Tá? Então a ideia novamente, delta 1 é o deslocamento horizontal no apoio da direita. Então o I vem do movimento restringido pelo hiperestático x1, então I igual a 1, e quem causa esse deslocamento é a carga unitária associada ao nosso x1. Então tá o jzinho também é igual a 1. Beleza? Então, se eu for fazer agora o equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Essa primeira carga me causaria um deslocamento delta 0 para a direita, essa segunda carguinha aqui, o sistema 1, o delta 1 para a esquerda. Para o nosso sistema decomposto ser igual ao original, o que tem que acontecer? O deslocamento aqui no meu apoio, obviamente, tem que ser nulo. Tá? Então, se eu somar os efeitos que está acontecendo, delta 0 mais delta 1 vezes o módulo de x1 tem que ser igual a 0. Tá? Então, dessa equação, o que a gente não conhece? O x1 é a nossa reação, a nossa incógnita. Então, a gente vai ter que calcular o delta 0 e o delta 1. Daí aquela coisa que a gente já viu, que análise estrutural de uma estrutura hiperestática se resume aí, pelo método das forças, com uma sequência de cálculos de deslocamento de estruturas isostáticas. Então, cálculo desses dois caras aqui. Tá? Então, vamos para esse cálculo. O delta 0, a gente calculou na primeira aula. Tá? Então, a gente viu que ele tinha essa intensidade aqui e ocorria para a direita. Vamos então agora
nessa aula, calcular aí o delta 1,0. Então aqui, com o vetorzinho aqui em azul, seria o sistema real, ou seja, aquela carguinha que veio aqui do método das forças. Para eu calcular o deslocamento causado por essa força, eu tenho que simular um sistema virtual. Aqui, como é carga unitária num, carga unitária no outro, o valor das equações de momento e esforço axial vão ser os mesmos nos dois sistemas. Tá? Então vamos só calcular eles rapidão para a gente rever aqui. Então eu tenho uma carga unitária aplicada. O que eu tenho que fazer? Calcular a equação do momento nos três elementos do nosso pórtico. Então primeiro, vou ter uma reação aqui. Vou fazer o que? Vamos pegar, construir uma primeira seção no pilar da esquerda. Se eu passar essa seção, olhar só para baixo, o que vai acontecer? Eu vou ter um momento aí de menos 1 vezes x, ou seja, de menos x sendo causado na seção. Se eu passar uma seção, uma distância x aqui da extremidade esquerda da viga, o que está acontecendo? Se eu olhar só para a esquerda, eu tenho só essa carga unitária causando um momento. Notem que se eu movimentar a minha seção, o momento causado por essa carga unitária não se modifica, vai ser sempre 1 vezes o braço da alavanca, que é a altura do pilar 4, é sempre com intensidade 4. Ele é negativo, por quê? Porque ele está causando um momento nesse sentido aqui na nossa seção. Então, lembrando nossa convenção de momento, se eu passar uma seção, olhar para a esquerda ou para a direita, e o momento tiver esse sentido, vão ser positivos. Beleza? E por fim aqui, no último elemento, pego, passo uma seção, olho só para baixo aqui, vai ter um momento positivo aí de mais x sendo causado na seção. Beleza? Então o cálculo do sistema real e virtual vão ser iguais, porque eles são iguais. Falta a gente calcular os esforços axiais. Tá? Então o esforço axial, vamos aproveitar as mesmas seções. Passei essa seção, se eu olhar só para baixo, eu só tenho uma carga unitária que não me causa aqui esforço axial na seção. Então o N1 é igual a 0. Se eu passar a seção aqui na nossa viga e olhar só para a esquerda, eu vou ter essa carga unitária causando esforço axial. Quando ela está entrando na seção, vai ficar essa carga aqui de menos 1. E da mesma forma para o pilar da direita, o esforço axial é 0 para essa estrutura. Beleza? Então calculamos as parcelas de flexão, calculamos as parcelas de força axial. Vamos jogar toda essa galera na equação do princípio dos trabalhos virtuais. Então o termo de flexão seria lá a multiplicação do mzão do mzinho, a integral dele sobre i, no comprimento de cada elemento. Então aqui seria o termo do pilar da esquerda, o termo da viga, o termo do pilar da direita. Beleza? Então como a gente viu lá, mzão 1, mzinho 1, os dois são igual a menos x. Vou substituir esses caras aqui, tem a expressão mzão 2, mzinho 2 são igual a menos 4. Vou substituir eles aqui e 3 expressão e assim por diante. Tá? Então se eu resolver essas integrais, executar as integrações, eu vou chegar nessa expressão aqui. Beleza? Então essa parcela de flexão do princípio dos trabalhos virtuais. Vamos agora calcular a parcela de esforço axial. Esforço axial vai ficar mais fácil porque a parcela do N1 e do N3 vão zerar. Então vai só sobrar a parcela do Nzão 2 e Nzinho 2 que são igual a menos 1. Então esse cara zera, esse cara zera, esses dois caras são igual a menos 1. Coloco aqui, executo a integração e tenho a parcela de esforço axial, tá? Da energia de formação pelo esforço axial. Então o meu ΔI vai ser o que? Trabalho externo, que é 1 vezes o deslocamento, que é o que eu quero calcular, que vai ser igual à soma da parcela de flexão com axial. Então vai ser a soma desse cara que a gente calculou, mais esse cara que a gente acabou de calcular. Beleza? Então notem aí, esse deslocamento depende
da seção transversal de todos os elementos da estrutura. Então a gente tinha o delta 0 da primeira aula, o delta calculamos aqui. Vamos pegar e vamos colocar isso na nossa equação de compatibilidade. Antes de ir para lá, o nosso delta 0, notem que ele deu positivo. Tá? O que significa que ele deu positivo? Significa que essa direção que a gente arbitrou que o deslocamento estava ocorrendo, estava certo, estava correta. Tá? Então, notem que ele, para o princípio dos trabalhos virtuais, ele está positivo, só que ele está ocorrendo para a esquerda. Então, na hora de colocar na nossa equação de compatibilidade da estrutura, ele vai ser uma quantidade negativa. Tá? Então, vamos rever isso aqui no próximo slide. Então, a gente teria essa nossa equação. Vamos isolar o x1, que é o que a gente quer calcular. Então, x1 é igual a menos delta 0 sobre delta 1. O delta 0, a gente calculou, ele tinha essa intensidade e ocorria para a direita. Então, ele entra como um sinal positivo aqui na equação. Tá? O delta 1 tinha essa intensidade entre parênteses, só que lá na nossa conta a gente viu que ele estava acontecendo para a esquerda. Se ele está acontecendo para a esquerda, ele vai entrar com esse sinal negativo na equação. Beleza? Então essa é uma das partes, então, um pouquinho mais de cuidado, que pode gerar algum erro. Tá? Então, esse sinal negativo vai se cancelar com o da fórmula, e se a gente substituir os valores que a gente tinha lá na aula passada com todos os EI iguais, a gente chega lá que o x1 igual a mais 4 kN. Se ele saiu positivo aqui, quer dizer o quê? Que a gente acertou a direção da carga unitária do método das forças. Então, essa direção que a gente colocou aqui é a direção correta. Beleza? Então, o procedimento que a gente reviu como funciona o método das forças para o problema agora de um pórticozinho. Antes da gente continuar, vocês querem fazer alguma pergunta sobre o procedimento em si do método das forças que a gente viu até agora? Beleza, então vamos continuar. Então aqui foi a parte bem braçal, vamos dizer, a parte de método. Tá? A partir de agora vamos tentar usar esse resultado e entender o que está acontecendo na estrutura e, melhor do que isso, qual que é o efeito dentro de um contexto de projeto estrutural. Tá? Então notem, para uma estrutura qualquer, essas rigidezes aqui, o E e o I, de cada elemento, elas são diferentes. Tá? Então, se a gente olhar aí para um pórtico convencional qualquer, se estiver em casa, normalmente a altura e a largura da viga que você está aí no teu quarto, sala, vai ser diferente do pilar. Então, naturalmente, esses caras vão ser grandezas diferentes. Se eles são diferentes, notem que a gente não consegue de forma alguma eliminar eles dessa equação. Eu não consigo cancelar esse EI1 com esse EI2 que está aqui em cima. Tá? Então você precisa do valor das propriedades da seção transversal do A e do I de cada elemento, assim como do material utilizado na estrutura, para conseguir calcular o valor da nossa reação. Tá? Se o valor da reação, ou se a reação da nossa estrutura hiperestática depende dessas propriedades da seção transversal e da propriedade do material, quer dizer que também os esforços da estrutura inteira dependem desses caras. Qual que é o impacto disso num projeto estrutural? Num projeto estrutural a gente vai pegar lá, vai arbitrar essas dimensões para a estrutura, fazer análise e ver se a estrutura falha. Tá? Se a estrutura falhar, a gente tem que o quê? Não é somente mudar o valor desse cara e o nosso projeto está feito como era nas estruturas isostáticas. Aqui, se a gente mudar o valor do A, do I ou do E de um dos elementos,
os esforços da estrutura são redistribuídos, tá? Ou seja, os diagramas mudam de acordo com o valor que a gente escolhe para o A, o I e o E de cada elemento. Se eu mudar um deles, os diagramas mudam. Então, se eu fizer alguma alteração no meu projeto, eu preciso então recalcular a estrutura inteira para ter um novo valor dessa reação, um novo valor das outras reações dos diagramas da estrutura. Beleza? Então esse aqui é o principal efeito da hiperasticidade dentro de um projeto estrutural. Ela obriga você a recalcular, refazer a análise estrutural caso você faça alguma modificação em qualquer elemento da estrutura. Beleza? A gente vai ver mais em detalhe isso aqui no projeto 1 da disciplina, que a gente vai ver bem na prática que o projeto dessa forma se torna um processo iterativo. A gente escolhe valores para as dimensões da estrutura, faz análise estrutural, verifica a falha. Se a estrutura falhou, a gente vai modificar as propriedades geométricas, vai ter que recalcular a estrutura hiperestática desde o começo novamente e iterando até a gente chegar num projeto satisfatório. Beleza? Então essa parte que está em vermelho aqui seria a coisa mais importante que a gente viu na aula de hoje. Então o que vocês viam lá em análise 1, que vocês colocavam a estrutura no F-Tool e colocavam qualquer seção transversal, qualquer material, porque isso não importava para a distribuição de esforços, aqui deixa de ser funcionar dessa forma. Daqui para frente, toda a estrutura hiperestática que vocês forem analisar, vocês vão ver que os esforços dependem do material e da seção transversal de cada elemento. Beleza? Então, fiquem com isso em mente, que vai ser uma das conclusões mais importantes do curso aí, tá? Porque ela tem impacto direto no projeto estrutural. Outra coisa legal de ver para essa estrutura é o seguinte: aqui a gente tem a estrutura isostática, que a gente viu na primeira aula, e a estrutura hiperestática que a gente analisou hoje. Tá? Essa segunda coluna aqui de figuras, a gente tem os diagramas de momento fletor, e a terceira, o diagrama de esforço axial. Tá? Então vamos ver a diferença prática mesmo de projeto que ocorreu quando eu passei da estrutura isostática para a hiperestática. Notem que na estrutura isostática a gente não tinha momento nos pilares e a gente tinha a viga funcionando como uma viga biapoiada, com momento nulo nas extremidades e o máximo ocorrendo aqui no meio do vão. Beleza? E o esforço axial era o contrário. Eu tinha esforço axial nos dois pilares e o meu esforço axial na viga era nulo. Então, se eu fosse projetar essa estrutura, por exemplo, em concreto armado, o meu pilar estaria sendo projetado em flexão simples e as duas a minha viga em flexão simples e os dois pilares em compressão simples. Beleza? Agora, quando a gente passou para a estrutura hiperestática, ou seja, a única modificação que a gente fez foi travar o movimento do horizontal aqui na base do pilar da direita. Fazendo isso, a estrutura passou a ser hiperestática. O que aconteceu com a distribuição dos esforços? Agora, os meus pilares, eles têm também flexão. Então, notem que o topo do pilar ocorre aqui ao máximo da flexão que eles estão submetidos. Primeira diferença. E a viga, o que aconteceu? A viga agora, ela continua tendo o valor máximo no meio do vão, só que ela tem picos de momento nas duas extremidades, do momento negativo, que não ocorria na estrutura isostática. Então, se você for dimensionar agora essa viga, ela estaria sujeita ao quê? A flexo compressão. Se você olhar agora o diagrama de esforço axial, ele não é mais nulo. Então você vai ter
para o dimensionamento da viga o axial que vem desse diagrama e a flexão que vem desse diagrama. Além disso, agora a viga ela tem momento negativo nas extremidades. Então, para o caso de estrutura de concreto armado, se desenhar uma seção transversal aqui, a gente vai ter que ter também barra na extremidade superior, pelo menos aqui nas duas extremidades da estrutura, além da barra de flexão ao longo da parte inferior aqui da estrutura. Beleza? Então a gente passou de um projeto bem simples, que era de flexão simples, onde se ia colocar a barra de aço na extremidade inferior, na superior somente a de montagem, para agora a gente ter que calcular tanto a barra inferior quanto a superior e eventualmente decalagem aqui para fazer a montagem da estrutura. Beleza? Então uma pequena mudança de apoio gerou uma mudança total aqui no comportamento em si da estrutura. Beleza? Então tem que ficar bem atento que a hiperelasticidade ela tende a gerar mais esforços em lugares diferentes da estrutura que não ocorreriam no caso de uma estrutura isostática. Tá? Uma pergunta que vale a pena fazer é: tá, professor, e quem que decide se eu vou colocar no meu programinha a estrutura com apoio simples ou com apoio de segunda ordem aqui, segundo tipo? Alguém arrisca dar um chute? Quem que vai escolher fazer um ou outro? Então, logicamente, quem vai fazer essa escolha vai ser vocês. Tá? Então, quando você sentar na frente do computador para fazer o projeto estrutural, você vai escolher modelar a estrutura dessa forma ou dessa. Tá? Como é que se escolhe? Você vai... O princípio básico é você olhar para o que você está modelando e ver se faz sentido com a realidade. Um pilar apoiado dessa forma é viável na prática? Se consegue fazer um pilar que deslize no chão para ter esse tipo de apoio numa estrutura real? Normalmente não. A não ser que você faça coloque aqui um concreto, esse pilar em cima de um skate para ele ficar dançando de um lado para o outro. A tua estrutura normalmente vai estar fixa aqui num bloco de fundação, ou uma viga baldrame, coisa do gênero. O pilar vai estar fixo aqui num elemento de fundação qualquer e ele não vai conseguir realmente se movimentar horizontalmente. Tá? Então, na prática, na vida de dia a dia de engenheiro, 90 e tantos por cento das estruturas vão ser hiperestáticas. Tá? Então, esse tipo de comportamento que a gente viu e principalmente esse detalhe aqui que a gente tem que sempre lembrar, que se a gente altera alguma propriedade de algum elemento da estrutura, os esforços se redistribuem, tem que estar sempre em mente. Então, alterou alguma coisa na estrutura, eu tenho que refazer a análise estrutural. Tá? Se for à mão, é esse procedimento todo que a gente viu aqui, mas normalmente vocês vão estar com um software em mãos, vocês vão alterar alguma propriedade material e dar um clique no software para ele refazer, regerar os diagramas que vocês precisam para tirar os esforços e fazer o projeto. Beleza? Então essa é uma aula bem legal, assim que no exemplo bem simples a gente consegue ver bastante diferença de uma coisa idealizada que vocês viram até agora, que não tinha como construir, que seriam pórticos com essa cara, para um tipo de pórtico que é o que vocês vão ter no dia a dia. Tá? Essa é a parte legal desse exemplozinho simples. Tarefa sugerida, então vocês resolverem esse exercício. Ele é bem similar ao que eu passei na primeira aula, só que agora esse apoio aqui também está restringido. Então vocês vão resolver ele bem do jeito que a gente fez aqui na sala. Vocês vão considerar que cada elemento da estrutura tem suas propriedades lá geométricas de materiais diferentes. Então, na hora de colocar na equação, vocês deixam sempre as letrinhas e não substituem por números. Isso vai ser bem útil na hora de fazer o
projeto, a gente vai reaproveitar esse exercício para o trabalho da disciplina. Beleza? Então, tem dúvidas, perguntas aí da aula de hoje ou alguma anterior, fiquem à vontade para fazer.